Boa tarde. Hoje é dia 29 de maio de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental dos anos finais e de modo presencial quem está aqui hoje são eles, o Elias, a Valentina, a Nicole, a Daiane, a Ana Cláudia, a Nicole Ferraz e a Natália. E a Gabi eu acho que é a única que faltou hoje. Porém, toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar as aulas e o aprendizado em dia. Hoje daremos início a nivelamento 3 do segundo bimestre, ou seja, a nossa terceira aula usando o PowerPoint, o material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Como tema hoje temos adição e subtração de frações. Então nós vamos fazer conta de mais e menos envolvendo frações, tá? Então lá, conteúdo que nós vamos estudar: adição e subtração de números racionais na representação fracionária. Objetivos: rever o processo de adição e subtração de frações com denominadores iguais e diferentes. Bom, para ele falar dessa maneira para a gente, que nós vamos ver o processo de adição e subtração de frações com denominadores iguais e diferentes, quer dizer que é o mesmo procedimento? Não. São procedimentos diferentes para resolver. Quando temos o mesmo denominador, é mais fácil. Quando temos denominadores diferentes, não é tão fácil. Resolver problemas que envolvam a adição ou subtração de racionais positivos na representação fracionária. Então lá, para começar, será que você já utilizou as operações de adição e subtração de frações? Vocês acham que sim ou não? Sim. Onde que vocês lembram de ter feito isso? Na pizza. Na pizza? Como que se fez uma conta de... Vamos supor, tem 8 pedaços de pizza. Certo. Aí tem... Não é dividir. Não, é adição e subtração. Aí tem 8. Na pizza dali tem 8. Então tá, a pizza tem 8 pedaços. Eu comi... Comeu 4, beleza. Qual conta você vai fazer agora? De adição, né? Ou subtração? Adição. E depois? Você comeu mais quantos? Mais 4. Aí sim. Quanto que se comeu de pizza? Oi? 8 embaixo. 8 embaixo. E em cima? 8. Você comeu 8 oitavos da pizza. Ou seja, você comeu a pizza inteira. Eu poderia fazer assim também, ó. Uma pizza que tem 8 oitavos. Uma pizza inteira não tem 8 oitavos? Sim. Aí eu fui lá e comi 3 oitavos. Como que faz a conta? É o de baixo deste denominador? De baixo mantém o 8. É 8 menos 3. 8 menos 3? 5. Muito bem. O que vocês precisam deixar bem nítido para vocês é o seguinte. Você não consegue fazer a conta de mais e menos. Ó, porque muita gente confunde isso aqui, ó. 4 mais 4, 8. 8 mais 8, 16. Está errado. Não pode. Denominadores iguais. Os denominadores você tem que manter do mesmo jeito. E só pode fazer conta de mais e menos quando os denominadores são iguais. E quando eles forem diferentes? Vezes? Vamos pensar aqui comigo. Deixa eu fazer aqui, ó. Qual é a regra que eu falei para vocês? Não pode fazer conta de mais e menos enquanto isso os denominadores não forem iguais. Enquanto isso eles não forem iguais, você não pode fazer conta. Então lá, meio mais 2/6. Posso fazer a conta de mais? Não. Por que não? Porque
Porque os denominadores não são iguais. Guarde o celular aí. Então guarde, deixa ele coisar no seu bolso. Então, por favor, não deixa aí para tirar a sua atenção. Não vai esquecer embaixo da carteira depois. Olha lá, para que os denominadores sejam iguais, eu tenho que achar frações equivalentes. Então, ou eu transformo 6 em 2, ou eu transformo 2 em 6. O que vocês acham que é melhor? 2 em 2. O 2 em 6. Por quê? Para eu transformar o 6 em 2, eu vou dividir por 3. Mas o 2 dá para dividir por 3? Não. Então não ia dar certo. Então é mais fácil eu fazer o 2 virar 6. Então eu copio a segunda lá. 2 sextos. E aqui? Ele está 2. Multiplicando ou dividindo por quantos que ele vai virar 6? Dividindo ou multiplicando? Multiplicando por 3. Aí eu multiplico de cima também por 3. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 3, 3. Agora eu posso somar? Agora posso. Como que faz a parte de baixo, Elias? 6 com 6. Isso, mantém o 6. Achei que você ia se confundir. A hora que eu falei 6 com 6, alguém fala 12, está errado. Né? E agora eu somo as partes de cima. 3 mais 2, 5. Então, metade mais 2 terços é a mesma coisa que 5 sextos. Ah, não acredito. Então vamos olhar aqui, ó. Imagine o seguinte: se pegou uma coisa, dividiu ao meio e pegou essa metade dele. Pegou essa mesma coisa, só que dividiu ao meio, se dividiu em 6 partes. Você já tinha pego a metade, pegou mais 2 partes. Então de 6 partes foram pego 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então agora vamos à frente. Em quais situações do cotidiano essas operações podem ser usadas? Ó, tem várias, né? No caso de comer pizza, na hora, por exemplo, se você é criador de leitão, chega no final do ano, a pessoa fala assim: vou encomendar 1/4 de leitoa do Elias. O Elias cria leitão, vamos dar exemplo, certo? E aí o que acontece? 1/4 da leitoa, o Elias vai matar uma leitoa, vai dividir em 4 partes e vai vender essa uma parte. Aí a Ana chegou e falou assim: eu quero 4/4 de uma leitoa. Ele vai matar a leitoa inteira, vai dividir em 4 partes e vai entregar as 4 partes para entregar a leitoa inteira para Ana. Aí a Valentina chegou lá e falou: Elias, eu quero 3/4 de uma leitoa. Ele vai matar uma leitoa inteira de novo, vai dividir em 4 partes e vai entregar 3. E essa uma parte dele ele joga fora, porque ele não sabe calcular, né? Então o que acontece? Quando as pessoas encomendam, eles anotam tudo, aí ele soma e descobre que em vez de... Ele pegou 8 encomendas. Aí em vez de ele matar 8 leitoas para atender todo mundo, ele somou e descobriu que ele precisava matar só 5 leitoas. Economizou a morte das coitadinhas. Então tudo isso envolve várias coisas, né? Então vamos lá. Foco no conteúdo. Para somarmos ou subtrairmos frações com o mesmo denominador, mantemos o denominador e somamos, ou no caso subtraímos, os numeradores. Então a parte de baixo tem que ser mantida, não pode ser trocada. Veja um exemplo: 32 onzeavos mais 1 onzeavos. Mantém o número 11, não mantém? Sim. Mantém ele embaixo. E o que eu faço com a parte de cima? Nesse caso o sinal é de mais, então 32 mais 1, quantos que dá? 33. 33. E por que ele falou aqui que era 3? Tá errado? E por que ele falou que é 3? Porque Se dividir 33 por 11, dá 3. dá 3. Podemos falar que é 3 inteiros. Quando é 3 inteiros, não preciso pôr número embaixo, tá bom? Então, muito bem. Agora vem, eu acho que o exercício. Não, ainda é foco no conteúdo. E se os denominadores forem diferentes? O professor Ricardo acabou de explicar que é só achar uma fração equivalente. Sim. Mas existe outro método. O que estão tudo olhando lá para a Ferraz? O que a Ferraz está fazendo? Está todo mundo olhando para ela. Nada a ver com a aula do Manuel. Tá bom. Mas vamos prestar atenção nessa parte agora.
E se os denominadores forem diferentes? É só transformar a fração em equivalente. Então tá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. 1/5 mais 2/3. O que é mais fácil? Eu fazer o 5 virar 3 ou 3 virar 5? 3 vezes 5. É? 3 vezes quem que dá 5? 5 vira 3. Não, pera. Quem? 3 vezes quem que dá 5? Ah, tá. Então, 5 dividido por quem que dá 3? Não dá. São números primos. Não vai dar. Caramba, e agora? Como que eu faço? Eu vou achar frações equivalentes com um denominador comum. Que o denominador tem que ser múltiplo tanto de 5 quanto de 3. Aí entra o mínimo múltiplo comum. Você pode vir a procurar a tabuada do 3. Tabuada 3 é 3, 6, 9, depois do 9. Tabuada do 3. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6. 12 depois. 15 depois. 18 e aqui continua. Agora vamos ver aqui. Tabuada do 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Já achou algum denominador comum ou não? Não. 5 vezes 3, 15. Achou? Opa, achei. Aqui é 15, aqui é 15. Então eu vou transformar esse aqui em 15. 5 vezes quem que dá 15? 3. 5 vezes 3. Então eu multiplico a parte de baixo e a parte de Cima. 5 vezes 3, 15. 1 vezes 3, 3. Muito bem. Agora eu tenho que fazer esse 3 virar 15. 3 vezes quem? 5. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 5. Por que eu estou multiplicando por 5? Porque aqui viraria 15, então eu tenho que multiplicar em cima também. 10. Denominadores agora são iguais? Sim. Ai, que belezinha. 3 mais 10? 13. 13, pronto. Nossa, mas você falou que tem que achar o denominador mínimo múltiplo comum. Mas tem um jeito mais fácil do que eu ficar procurando na tabuada? Vai que acha o número, tem que achar o mínimo múltiplo comum de 5 números. Tem que achar 5 tabuadas, achar quem é o menor. Então tem um jeito mais fácil. Fatoração pelos números primos. Muito bem, Aninha. Então vamos lá. Quem são os números que eu estou procurando, os múltiplos comuns? O 5 e o 3. Tanto faz a ordem aqui, 3 ou 5, 5 ou 3. Vamos dividir pelos números primos. Quem é o primeiro número primo que eu tenho? 2. Um dos dois dá para dividir por 2? Não. Então eu não divido por 2. Quem é o próximo número primo? 3. Um dos dois dá para dividir por 3? Sim. O primeiro dá. 3 dividido por 3 dá? 1. 5 dá para dividir por 3? Não. Copia ele. Algum deles ainda dá para dividir por 3? Não. Não dá para dividir por 3. Então eu vou para o próximo número primo. Quem é o próximo número primo? 5. dá para dividir por 5? Não. Mantém. 5 dá para dividir por 5? 5. 1. Todo mundo ficou 1? Achou o mínimo múltiplo multiplicando todo mundo aqui. 3 vezes 5 dá? 15. Certo? Agora vamos fazer um pouco de prática para entender. E se os denominadores forem diferentes? Nesse caso aqui. Então, nós vamos ter que achar o mínimo múltiplo comum do 4 e do 6. 4 e do 6. Então, vamos lá. 4 e 6. Quem é os números? O primeiro número primo que eu tenho? 4 ou 2? O 4 não é primo. 2. 4 dá para dividir por 2? Dá. Quantos que dá? 2. 6 dá para dividir por 2? Dá. Dá quantos? 3. Um desses dois ainda dá para dividir por 2? Sim. Sim, o primeiro. 2 dividido por 2? 1. 3 dá para dividir por 2? Não, copio. Um desses dois dá para dividir por 2 de novo? Não. Quem é o próximo número primo? 3. 1 dá para dividir por 3? Não, copio. 3 dá para dividir por 3? Sim, dá quantos? 1. Pronto, terminei. Quem é o mínimo múltiplo comum? 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2? 4. 4 vezes 3? 12. Então, meus denominadores vão ser? 12. Vou ensinar um truque agora. Pega o 12, divide por 4. Quantos que dá 12 dividido por 4? Tabuada do 4. 3. Dá 3. Se você descobriu que é 3, pega a resposta e multiplica pelo de cima. Quantos que dá 3 vezes 3?
9. 9. Outro jeito era você fazer aqui, ó. Vezes 3, vezes 3. 4 vezes 3 dá 12. 3 vezes 3 dá 9. Então vamos de novo, vamos ver se vocês entenderam. 12 dividido por 6. 2. 2 vezes 5. 10. 10. Vamos ver. Ah, professor, para eu fazer o 6 virar 12, outro jeito. Para eu fazer o 6 virar 12, eu tenho que multiplicar por quantos? Por 2. Aí você já tem que multiplicar o de cima também. Bem. E deu na mesma. Resultado. Eu somo 12 com 12, Elias? Não, mantenho, né? 12. Quantos que dá? 19. Quantos? 19. Será que é isso mesmo? Então eu vou pegar aqui e vou tentar ver geometricamente no desenho. Esse aqui é uma parte inteira e esse aqui é uma parte inteira. A azul é tanto que eu peguei. Esse 4 aqui, eu tenho que fazer em 12 partes iguais. Então eu tenho que dividir cada um em 3. Aqui deu 3 partes iguais, faz de conta. Eu sei que não está bem igualzinho. Tá bom. Faz de conta de novo. Faz de conta de novo. Faz de conta de novo. Quantas partes eu peguei aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantos que tinha no total? Tinha 12, eu peguei 9. Ó. Vou dividir em 12 partes iguais também. Eu já tinha 6. É só dividir ao meio. 1. Tem 12 partes iguais? Tem? Tem. Quantas partes eu peguei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 12 avos. Quer dizer que ao todo eu peguei 19 dozeavos. É mais que o inteiro, né? Sim ou não? Sim. Quando a parte de cima é maior que a parte de baixo, a gente chama isso aqui de fração imprópria. O que quer dizer fração imprópria? É quando o resultado é maior do que um inteiro. É maior do que um inteiro. Se você for imaginar que eu peguei essa parte aqui, ó. Peguei essa parte e trouxe aqui. Peguei essa parte e trouxe aqui. Eu peguei uma parte inteira. E quantas partes da outra lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu posso dizer também que isso aqui é uma fração mista de 1 inteiro mais 7 dozeavos. Certo? Sim. Agora aqui. E se os denominadores forem diferentes? Então, só mostrando que eu já acabei de explicar. Faz a fatoração por números primos. E chegamos à conclusão. Ah, mas o professor Ricardo fez errado aqui. Então, Elias, olha aqui, ó. Vejam no que eu errei. Eu falei que era 2 vezes 2 vezes 3. Aqui ele está falando que é 2 ao quadrado vezes 3. Onde que eu errei? Não errou? Não errei. Muito bem, Aninha. 2, que daí Eu só não mostrei ele de uma forma em potência. Porque 2 vezes 2 é uma coisa que 2 ao quadrado. Tá bom? E a resposta deu? 12. Depois que você descobriu que o MMC é 12, você faz o quê? Olha lá. 3 quartos. Para ele virar 12, você tem que fazer o seguinte. Você pode fazer igualzinho a Ferraz fez a lição de casa ali. Faz aqui, ó. Cruza e multiplica. Eu acho mais difícil fazer assim. Muito mais fácil pensar assim. 12 dividido por 4, pega a resposta e multiplica pelo de cima. Mas olha como que eu faria para achar essa parte de cima. Vamos chamar de x. 4 vezes, x vezes 4 é 4x igual 3 vezes 12, 36. X é igual a 36, o 4 que está multiplicando passa dividindo. X igual a 9. Nossa Senhora. 9. Então deu 9 dozeavos. Mas é muito mais fácil fazer aquele procedimento que eu falei. Vou falar de novo. Para quem está fazendo outras coisas e não está prestando atenção. Então preste atenção agora. Eu sei que o denominador vai ser
12. Pega o 12 e divide por 4. Pega a resposta. Quantos que dá 12 dividido por 4? 3. Pega a resposta e multiplica pelo de cima. 3 vezes 3, achamos. Aqui, 12 dividido por 6. Sim. A resposta é 2. Pega a resposta. 2 vezes 5. 10. Olha lá, tá aqui. Agora é só somar. Denominadores iguais, mantém o denominador. 9 mais 10, 19. Prontinho. Foco no conteúdo. Presta atenção na leitura. Na adição ou subtração de números racionais nas representações fracionárias com denominadores iguais, basta conservarmos o denominador. Então, os denominadores são iguais, eu mantenho ele e realizo a operação, seja de adição ou subtração, com os numeradores, ou seja, com a parte de cima das frações. Já nas representações fracionárias com denominadores diferentes, devemos determinar frações equivalentes com o mesmo denominador, antes de efetuar a operação de adição ou subtração. Então, resumindo aí, eu não faço adição nem subtração enquanto isso os denominadores não forem iguais. Tá bom? Na prática, esse era o exercício de casa. Marina resolveu 2 operações envolvendo adição de frações. Será que seus cálculos estavam corretos? Era só ver se estava correto ou não. A, estava correta? Não? Os denominadores são os iguais, então. Então qual que seria a resposta correta aqui? 4 terços. O 3 tinha que manter. Isso. E ela errou de somar as partes de baixo. Ela tinha que manter o 3 e somar as partes de cima. 4 terços. Esse era o correto. Então, cálculo errado dela. O correto era mantinha o 3 e somava as partes de cima. Observe que o denominador não muda. Não vai mudar mesmo. Olha a representação gráfica. Ela tinha um inteiro dividido em 3 partes e pegou 2. Pegou outro inteiro, dividiu em 3 partes e pegou 2. Ou seja, ela pegou de um chocolate dividido em 3 partes, ela pegou 3, precisou comprar outro chocolate dividido em 3 partes e pegar somente uma. Por isso que é 4 de um inteiro dividido em 3 partes. Ou seja, ela pega um inteiro e mais um terço da outra parte. Certo? Agora a letra B. Ela acertou ou errou? Acertou? Não sei. Não sei, gostei da resposta da minha. Não sei. Porque né? se tivesse embaixo... Vai que ela achou o denominador igual e o denominador é o 8. Mas não é. Se a gente já percebe que ela fez o quê? Somou a parte de baixo e somou a parte de cima. Errou também. Então vamos resolver. Temos que achar denominadores iguais para poder fazer a soma. Quais são os denominadores que tem qual é o mínimo mútuo comum entre o 3 e o 5? Nós já achamos já hoje. 15, mas vamos achar rapidinho aqui. Dá para dividir por 2? Não, mas por 3 dá. 3 dividido por 3 dá 1. 5 dividido por 3 não dá, né? Copia ele. Dá para dividir por 3 de novo? Não. Então eu vou dividir agora pelo próximo número primo, que é o 5. 1 dá para dividir por 5? Não. Copia. 5 dividido por 5? 1. Terminou. Então vai ficar 3 vezes 5, o mínimo comum que vai dar? 15. Então vamos lá. 15 e 15. Se o meu 3 virou 15, então eu vou fazer das duas maneiras. Quem eu multipliquei por 3 para dar 15? 5. Não. Como que você consegue descobrir isso? Fazer 15 dividido por 3. Então o jeito que eu estou ensinando é mais fácil. Ó. Pega o 15, divide pelo de baixo. Quanto que dá 15 dividido por 3? 5. Pega a resposta e multiplica pelo de cima. 5 vezes 1? 5.
Vamos lá agora? 15 dividido por 3. 5. E aí, multiplica o 5 pelo 15. Ferraz do céu, você só está olhando para baixo, Ferraz. Não, pelo 3. Ah, bom. Tudo bem. 15 dividido por 5. Vocês falaram que é 5 para mim, eu acreditei. Eu estava tentando reparar na Ferraz lá. É 5 vezes. 15 dividido por 5 dá quantos? 5 não. Não, peraí. 15. Quantos? 3. 15 dividido por 5 dá 3. Então 15 dividido por 5 dá 3. Pega a resposta e multiplica pelo de cima. 3 vezes 3? 9. 9. Soma agora. 5. Quem que fica embaixo? 15. Por que eu fiz agora o 15 embaixo? Porque eles são Iguais. iguais. 5 mais 9? 14. 14. Qual a resposta então? 14, 15 avos. Olha lá, aquele cálculo, quem não lembra qual o nome da aluna que estava no exercício lá tinha feito, está errado. Aí o correto é achar o mínimo múltiplo comum, aí eu acho frações equivalentes e somo. Então aí vem o recadinho ali, ó. Antes de efetuar a soma, precisamos determinar frações equivalentes com o mesmo denominador. Uma forma é encontrar o mínimo múltiplo comum entre eles. Olha a representação gráfica. Essa representação gráfica é muito difícil de entender. Então eu gostaria que vocês prestassem atenção. Agora, a primeira fração, que era 1/3, imagine você pegar um inteiro e dividir... Cadê minha caneta? Alguém achou no que eu estou riscando? Achei. Peguei a fração inteira e dividi em 3 partes iguais. Uma coluna, 2 colunas e 3 colunas. E aí eu peguei ela aqui, ó. 1/3. Que é a mesma coisa dele inteiro aqui do que? De 5, 15 avos. Agora, imagine a fração inteira dividida em 5 partes. Não tem 5 colunas? 5 linhas? 1, 2, 3, 4, 5. Onde ele teria pego 3 partes, não é? 3/5. Então imagine aqui, ó. 1, 2, 3. Mas não posso pegar aqui, porque aqui já estava marcado já, né? Quantas partinhas que eu não podia pegar e peguei? 3. Vou passar elas aqui embaixo. 1, 2, 3. Então, olha lá. Deu 14, 15 avos. Né? De total de 15 partes, eu peguei quantas? 14. Então, tá comprovado. Certo? Essa é meio difícil. É mais difícil, olha lá. Aplicando. Agora eu vou apertar pausa e vocês vão tentar resolver. Esse não é lição de casa, é lição de sala de aula. Meire e Ana, a Ana tem que saber, hein? Meire e Ana trabalham em uma confecção de roupas femininas. O que é confecção de roupas femininas? É loja que fazem roupas de mulheres, né? No mês de janeiro, Meire produziu 1/3 da produção total de saias da fábrica. E Ana produziu 1/6. Qual a fração que representa a quantidade de saias que Meire produziu a mais do que Ana? Meu Deus do céu. Não era lição de casa, daí certo? Esse aqui eu mandei de lição de casa? Mandou. Mandei também? Ah, legal. Achei que tinha mandado só um. Atenção, estudante. Qual operação devemos usar nessa fração? Não. Vezes. Vezes. Você acha que multiplicar a quantidade que Meire descobriu é de menos? Você quer descobrir quantos que uma pessoa produziu a mais. Então eu tenho que fazer o quê? Meire menos a Ana. A quantidade que Meire produziu menos a quantidade que a Ana produziu. Quantos que a Meire produziu? 1/3. 1/3. Menos. Quantos? Desculpa. Quantos que a Ana produziu? 1/6. Bom, eu sei que era lição de casa, mas até então era uma pesquisa que vocês teriam que fazer com denominadores diferentes.
diferentes. Vou apertar pause e gostaria que vocês tentassem fazer. Se já fizeram, eu vou olhar para ver se vocês acertaram ou não, tá bom? Continuando. Então, olhando aqui dos meus alunos, metade acertaram. Metade da pergunta... Não, metade da pergunta, 2 alunos conseguiram chegar. Então, o que acontece? Tem que achar o mínimo múltiplo comum. Como que eu acho o mínimo múltiplo comum? É conversando que vocês vão aprender. Tá certinho isso aí. 3 e o 6. Vamos lá. Dá para dividir por quem? Por 2? Dá. O 3 mantém. O 6 dividido por 3 dá. Por 2 dá 3. Dá para dividir por 2 de novo? Por 3. Daí vai dar 1 e 1. Então, o mínimo múltiplo comum é 2 vezes o 3. Muito bem. Então, nós já descobrimos que os denominadores têm que ser 6. Certo? Tá. Mas essa fração é 1/3. Eu tenho que fazer ela virar denominador 6. Então, por quem que eu multiplico o 3 para ele virar 6? 2. Se eu multipliquei o de baixo por 2, eu tenho que multiplicar o de cima também por 2. Quanto que dá 2 vezes 1? Hã? 2. Muito bem. A parte de trás já está 1/6, então mantém 1/6. Outro jeito, que eu vou explicar de novo, é fazer isso aqui. 6 dividido por 3. 2. Pega a resposta, multiplica pelo de cima. 2 vezes 1. 2. Aí, ó, dá a mesma fração, tá bom? Agora, eu tenho denominadores iguais? Sim. Então, vou pôr aqui e vou fazer a conta de cima. 2 que tira 1. Então, a resposta é 1/6. Então, ela fez 1/6 a mais. Ah, será que eu consigo representar em gráfico? Consigo. Isso aqui é da Meire. A Meire fez a produção, ela pegou em 3 partes e ela fez uma parte, certo? Sim ou não? Sim. E esse aqui é da Ana. Ela pegou a produção inteira, dividiu em 6 partes e fez uma parte. Olhando aqui, se eu fosse fazer um risquinho, quantos a mais a Meire fez? Essas duas que elas fizeram iguais. Então ela fez de um total de 6 a mais do que a Ana. Tá bom? Ela fez 1/6 a mais. Aqui as duas fizeram igual. Isso aqui que a Meire fez a mais. Essa bolinha refere-se a 1/6. Certo? Sim. Olha lá. Aqui tem a resposta com a letra mais bonitinha. O MMC foi feito ali no canto direito. Foi descoberto que o denominador comum é o 6. Aí o que aconteceu? A fração de 1/6 aqui já tinha o denominador valendo 6. Eu só copio ele. Essa fração da frente que eu tinha que transformar. Para virar 6, eu multipliquei por 2. Então, o de cima também multiplico por 2. Aí fica 2/6 que tira 1/6, dá 1/6. Então, a fração que representa a quantidade de mini saias que Meire produziu a mais que Ana é de 1/6. Certo? O que nós aprendemos hoje? Estudamos adição e subtração de frações. E aplicamos em situações problema. Referências. Essas são as referências que usaram para poder elaborar o material digital que nós estamos usando. Certo? Aqui é das ilustrações. Aqui é também das ilustrações. E aqui nós terminamos o material digital dessa aula de hoje. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.